Vamos lá que são 10h36, de volta então com o CBN Campinas desta segunda-feira. Estamos em contato neste momento com o presidente da Associação Brasileira de Shopping Centers, Glauco Mai. Muito bom dia, doutor Glauco. Olá, bom dia, prazer falar com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre essa fase de transição, né? Depois do estado de São Paulo estar na fase vermelha, emergencial, e agora um alento, uma reabertura, né, de algumas atividades econômicas, e uma situação extremamente importante, né? Quando a gente fala sobre a situação dos shoppings e também desses lojistas. A gente teve uma desaceleração, quando a gente fala de desaceleração, nessa queda de vendas, mas ainda de uma situação importante, né, de 47%, quando a gente compara com 2 semanas antes, era em 55%. Glauco Mai, qual é a situação atual, né, dessas lojas, desses grandes estabelecimentos que geram emprego e tem toda essa movimentação, né, de pessoas e de recursos, tanto recursos privados quanto também a arrecadação de impostos para a prefeitura? Por isso é tão importante, né, essa retomada econômica. Claro, você pontuou muito bem. É uma desaceleração das perdas, mas ainda estamos muito longe de atingir os números que a gente tinha no período pré-pandemia, no final de 2019, início de 2020. A semana passada, comparada a fevereiro de 2020, a gente tem uma queda de 47%, é um número astrondoso, e o impacto é muito grande em todo o setor, em todo o país. São 601 shoppings no Brasil que ficaram fechados, em média, 180 dias desde o início da pandemia. São 6 meses absolutamente fechados, e as políticas de auxílio que deveriam acontecer, principalmente para os pequenos lojistas, médio lojistas, não aconteceram da forma como deveriam. Foram muito burocratizadas, com taxas elevadas, ficaram represadas, o recurso foi pouco. Então, realmente, a situação dos lojistas e dos shoppings é muito difícil. Hoje, nós temos 600 shoppings abertos. Falta apenas um no estado de Minas Gerais abrir para que tenhamos os 601. Só que todos os shoppings trabalham com restrição de horário ou de fluxo de pessoas, ou ainda não tem algumas atividades permitidas. Senhor Glauco, muito bom dia. André Berenguel aqui, prazer em tê-lo aqui em nossa programação. O senhor falou agora, né, 601 shoppings, um total aí que todos esses, se a gente colocar as lojas e todos os funcionários em cada loja, né, milhares de funcionários aí que tiveram que se virar, né, ao longo desse um ano. Muitos perderam empregos, outros tiveram que se arrumar, né, e uma situação bastante complicada. A gente viu os próprios shoppings também se reinventando nesse período todo, através do drive-thru, tendo que buscar alternativas, aquele shopping até em Botucatu, no interior paulista, em que os próprios veículos entravam, né, pelos corredores para poder fazer essa entrega. Enfim, uma situação bastante complicada. O setor, a gente viu ao longo dos últimos anos também essa grande migração dos centros de compras das regiões centrais para os shopping centers, né? Hoje em dia, qual a situação desses estabelecimentos? Qual tem sido a relação dele com os grandes empreendimentos e a associação buscando fazer essa conciliação, muitas vezes em termos de locação, valores de aluguel, permanência nos shoppings para que não se feche, né, as lojas ou as mesmas franquias? André, é um prazer falar com você. O shopping, eu considero, e tenho falado isso já há algum tempo, ele é muito mais do que um centro de compras hoje. Ele é um centro de conveniência. Ele ajuda as cidades, ele ajuda as pessoas no seu dia a dia. Hoje, né, fora do período de pandemia, evidentemente, as pessoas podem resolver a sua vida no shopping. Elas encontram estacionamento, elas encontram serviços, elas encontram lazer, alimentação, produtos, fazem compras. Então, é um centro de conveniência que ajuda o desenvolvimento das cidades. O setor é muito grande. Ele gera, na sua cadeia produtiva, 3 milhões de empregos. São mais de 110 mil lojistas nesses shoppings e que tiveram um impacto muito grande. Já vínhamos de um processo de convergência entre o mundo físico e digital, o que a gente chama de multicanalidade, que houve até pouco tempo um debate se um ia prejudicar o outro, se um ia matar o outro, mas no nosso entendimento são canais que se complementam, e tanto se complementam que auxiliaram muito os shoppings e os lojistas nesse momento de fechamento. O canal
principal do consumidor nesse momento foi o online, não por opção, mas por exclusividade. Mas a gente tem observado que à medida em que os shoppings voltam a abrir e o comércio de rua também volta a abrir, a migração de volta do online para o físico, porque é a opção preferida do consumidor brasileiro, do consumidor latino que ainda gosta de experimentar. A gente tem uma parceria muito grande com o lojista, né? São 110 mil lojistas, 110 mil contratos, e a gente sempre busca inovar, trazer soluções e mostrar para o lojista que o ambiente de shopping é um ambiente seguro, um ambiente que proporciona um fluxo intenso de pessoas com controle, que possibilita uma experiencialização. Hoje, no varejo, a gente fala muito de experiencialização. O consumidor, mais do que comprar, ele quer sentir o produto, ele quer cheirar, quer tocar, quer ver o produto. E o shopping é o melhor local para isso. Então, as discussões, as conversas são muitas, as parcerias são muito grandes e a gente entende como saudáveis toda essa conversa sobre aluguel, um puxa daqui, outro puxa dali, mas o índice de judicialização no nosso setor é muito baixo, porque a gente trabalha no sinônimo de parceria entre lojistas e shoppings. Senhor Glauco, até o nosso ouvinte Fábio Basso, e é uma pergunta muito importante, o impacto, né, de um ano de pandemia num setor tão importante como esse. Ele cita assim: o entrevistado tem informações a respeito das lojas que fecharam dentro desses shoppings, ou seja, qual a taxa de vacância hoje dentro dos shoppings, porque quem não vai a shopping há um ano deve ter uma situação bem diferente, né, quando retornar. Olha, o shopping, ele é um setor, né? Ele é um canal de venda muito resiliente, muito forte e, como eu disse, existe uma parceria muito grande entre os empreendimentos, shopping centers e os seus lojistas. No início da crise, o ano passado, o setor de shopping, os administradores e empreendedores, eles desprenderam mais de 5 bilhões de reais para auxiliar os lojistas em isenções, em créditos, em adiamentos, descontos, para que a gente pudesse passar pelo pior momento da crise. Passado um ano, o nosso poder financeiro não é o mesmo de um ano atrás, mas ainda existem muitas isenções, descontos e negociações para possibilitar a permanência dos lojistas. Mas para você ter uma ideia, o impacto evidentemente foi muito grande. Como você disse, um ano de shoppings fechados. O ano de 2019, no pré-pandemia, os shoppings brasileiros fecharam em média com 4,7% de vacância. E para quem não está familiarizado com isso, da área total do shopping, 4,7% não estava ocupado, ou seja, uma taxa baixíssima. Em 2020, devido à pandemia, essa taxa quase que dobrou, passou para 9,3%. É uma taxa alta para os padrões brasileiros, mas para os padrões internacionais ainda é uma taxa sob controle. Mas é uma taxa que requer atenção, 9,3% de área vazia no shopping. Com o início do ano e as aberturas dos shoppings, a gente conseguiu reduzir essa taxa de vacância de 9,3% para 7,5%. Esse dado é de fevereiro. Só que aí vieram os novos fechamentos. Então, a gente está para receber os dados agora do final de março e provavelmente esse índice deve estar entre 7,5% e 8,5% de vacância nos shoppings. É um dado administrável, que requer atenção e que poderia ser muito pior se não fosse essa parceria que eu já comentei entre o shopping e o lojista. Agora, a entidade, a própria Abraço, a associação, deve propor, né, às autoridades até uma espécie de rodízio, caso os setores ou os planos estaduais aí, mais para frente acabem regredindo novamente, né, em função da pandemia, um possível aumento de casos, mais uma vez. Como que funcionaria esse rodízio por setores que os senhores apresentam? Olha, a gente não gostaria nem de falar de novos fechamentos, né? A gente acabou de abrir 600 shoppings, São Paulo abriu o shopping há uma semana, então falar de novos fechamentos pode ser frustrante, pode ser muito ruim, mas é uma realidade que pode bater a nossa porta. E o que a gente quer evitar é essa dinâmica que se deu como comum. Aumenta-se o número de casos, há pressão sobre o sistema de saúde, o que se fecha? Comércio e shopping. E isso se mostrou ao longo dos últimos 14 meses ineficaz, ou não tão eficaz quanto o esperado, porque a circulação de pessoas nas ruas continua a mesma, o comércio informal, clandestino, continua funcionando, outros setores da atividade econômica continuam funcionando. Então, quem está pagando a conta, quem está sendo penalizado seletivamente pelas autoridades é o comércio e o shopping.
comércio formal, quando eu digo, e os shopping centers. E isso não pode voltar a acontecer, porque a situação é desesperadora, né? Não há auxílio. A gente consegue balancear economia e saúde de duas formas. Ou a gente fecha a economia e disponibiliza políticas de auxílio muito grandes, como aconteceu na Europa, nos Estados Unidos e alguns países da Ásia e da América Latina, ou a gente mantém a economia aberta e exige protocolos, reforça medidas sanitárias, fiscalização. A gente não tem feito direito nenhuma coisa nem outra, e quem está pagando um pato é o varejo e o comércio. Então, o que a gente quer propor para o debate é mostrar para as pessoas que não é justo só o comércio fechar. Então, se tiver que fechar, tomara que não tenhamos que fechar, mas se tivermos que fechar, por que se não fecha, então, por exemplo, a construção civil? Não tenho nada contra a construção civil, somos parceiros, mas ela está funcionando diretamente desde março. Então, se fecha 15 dias a construção civil, depois se fecha 15 dias a indústria não essencial, se fecha 15 dias as atividades que têm funcionado ininterruptamente. E a gente, então, vai fazendo um rodízio, possibilitando o comércio e o lojista a funcionar um pouco, porque é impossível a gente ficar fechado 60 dias, 90 dias, 120 dias, sem auxílio nenhum. Então, essa é a nossa proposta para uma discussão ampla, para que a gente ache novas soluções para poder equilibrar e trazer justiça nesses fechamentos que estão ocorrendo. Até com base nisso, né, eu lembro no começo da pandemia e o grande temor, né, das autoridades sanitárias e também dos administradores sobre a movimentação nos estabelecimentos comerciais, nos shoppings, né? E depois, ao longo, né, do período de reabertura, quando a situação melhorou um pouco no ano passado e as coisas começaram a engatinhar para aquela reabertura, fase laranja, fase amarela, a percepção dos próprios gestores era de que no shopping center a situação era melhor, que era ainda um temor, mas que nos shopping centers aquele temor não tinha realmente acontecido, de uma grande procura, de falta de protocolos, pelo contrário. Então, de lá para cá, eu estou falando do ano passado, meio do ano passado, de lá para cá não houve uma atualização nesses protocolos por parte dos gestores, né? Olha, essa questão do protocolo ela é bem sensível para a gente, porque o setor de shopping centers ele foi o primeiro setor da economia a fazer um protocolo de operações. E nós não fizemos por conta própria, a gente consultou e contratou talvez a maior referência em saúde do Brasil e da América Latina para produzir um protocolo. E de lá para cá, o entendimento sobre o vírus, sobre o contágio mudou muito, né? Em março de 2020 havia dúvidas sobre o uso de máscara, havia dúvidas sobre como se contagiar. Hoje em dia existem maiores certezas, existem muitas dúvidas, mas a gente tem muito mais conhecimento sobre o vírus e muito mais conhecimento sobre o combate ao vírus. O nosso protocolo evoluiu muito. Hoje o shopping ele tem monitoramento, sanitização, higienização, práticas de afastamento social e é um ambiente extremamente seguro, porque lá as pessoas são monitoradas, fiscalizadas e orientadas a usar máscaras, higienizar as mãos, manter o afastamento. Então, realmente, os shoppings, quando voltaram a abrir, mostraram para as autoridades que são um ambiente absolutamente seguros, não contagiantes, por isso recebem tantas pessoas de volta com tanta rapidez. A gente vê que, à medida em que os shoppings abrem, formam-se filas, formam-se verdadeiras carreatas aos shoppings, porque sabe-se que é um lugar seguro. Então, a gente tem colocado isso para as autoridades, que alguns setores, principalmente os informais, os clandestinos, eles têm funcionado sem protocolo algum, outros setores não evoluíram seus protocolos, o próprio poder público tem tido dificuldade para mudar o seu entendimento sobre isso e a gente não pode continuar pagando pato. Então é necessário revisar, é necessário avaliar a situação para que a gente possa, de novo, equilibrar os fechamentos caso venham a acontecer e trazer um pouco mais de justiça e sensatez, porque não pode se penalizar alguém que investiu tanto. Nosso investimento em protocolos, em tecnologia e inovação foi superior a R$1 bilhão para que a gente pudesse operar os nossos shoppings. R$1 bilhão. E não está valendo nada. Senhor Glauco, daqui a cerca de 15 dias, por volta disso, a gente tem o Dia das Mães, né? Se não a primeira das mais representativas datas aí para o comércio brasileiro. A gente deve ter na próxima sexta-feira uma eventual mudança, né? Pelo menos aqui no estado de São Paulo, talvez o avanço da fase vermelha para a fase laranja, lógico, tudo depende ainda desta
semana. Como que o setor avalia, né? A gente falou aí na abertura do programa dessa desaceleração das perdas, e se a gente colocar no gráfico essa desaceleração até zerar e começar um novo crescimento, imagino que as vendas para os Dia das Mães nunca foi tão esperada como esse ano para os lojistas. É verdade, André. O Dia das Mães é a segunda maior data do varejo no Brasil, só perde para o Natal. E o ano passado ela já ficou ausente do calendário, porque os shoppings já estavam 100% fechados, o varejo já estava fechado em todo o Brasil. Então, a expectativa é muito grande para esse Dia das Mães, e nós fizemos um pleito para todas as prefeituras, são 226 cidades que têm shopping no Brasil, os 27 estados, né, 26 estados mais o DF, nós fizemos um pleito para que as autoridades públicas, durante a semana do Dia das Mães, pelo menos, ampliem o horário de funcionamento, aumentem a capacidade permitida dos shoppings para evitar aglomeração, para evitar confusão, para evitar ali transtornos, que as pessoas fiquem mais tempo fora de casa. Então, nós estamos proativamente aí pedindo isso, porque isso vai ajudar muitos lojistas, vai ajudar os consumidores, e é uma medida para a gente equilibrar economia e saúde, porque hoje só podem, por exemplo, aqui em São Paulo, 8 horas por dia, com 25% da capacidade. Então, no final de semana e durante a semana passada, formaram-se filas nos shoppings de todo o estado de São Paulo. Os shoppings ficaram vazios, operando com 25% da capacidade. É muito inviável operar uma loja em um shopping com 25% da capacidade. Entendemos que a situação é crítica, mas nós temos protocolos. Então, o nosso pedido e a nossa ansiedade é muito grande para que a gente possa ser atendido, para que o comércio possa operar com horário maior, porque no nosso entendimento, reduzir o horário converge mais as pessoas. Se você amplia o horário de funcionamento dos shoppings e do comércio, você dilui as pessoas ao longo do dia, então a possibilidade de tumulto, de aglomeração, de filas, etc., se reduz. Então a gente fez esse pleito, esperamos ser atendidos para que a gente possa ter um grande Dia das Mães, com muita segurança, responsabilidade, preservando sempre a saúde, mas olhando para a economia, porque a gente também precisa olhar para esse aspecto. Glauco Mai, presidente da Abrasc, Associação Brasileira de Shopping Centers, muito obrigado pela entrevista e a gentileza aqui de atender a CBN Campinas. Olha, é um prazer falar com vocês aí, parabéns pelo programa, até a próxima. Até a próxima, são 10h50.